nós vamos ler uma poesia do poeta Estelar. Essa poesia se chama As Margaridas. As flores multicoloridas carregam diferentes características, mas cada uma foi projetada com cuidado pelo Criador. Mesmo as desprezadas margaridas que exalam um desagradável aroma incapaz de despertar qualquer sentimento de amor. Mas se repararmos melhor, enxergamos o miolo amarelinho, as pétalas em um arranjo harmonioso. A admiração que sentimos nos faz recapitular, agradecendo ao Senhor pelo singelo presente, a margarida perfeita, a exata medida entre o bom e o ruim. Tem muita coisa, né, que está dizendo aqui essa poesia, né? Primeiro que eu acho que a natureza sempre nos convida a procurar o oculto, né? Em meio a tanta vida que tem na natureza, não é? E que se a gente observar, a gente consegue extrair tanto dela. Aí quando eu li a primeira vez esse poema, eu fiquei pensando, bom, a margarida, né? Quando a gente pensa numa flor, o que vem, né? Dificilmente vai vir a margarida assim logo de cara, né? Normalmente vai vir uma flor mais colorida, né? Uma flor com formatos diferentes. Orquídea, uma rosa. Uma orquídea, uma rosa, né? As flores que têm formatos diferentes, que são maiores, que têm mais variedades, né? E a margarida, primeiro que assim, eu não tinha pensado nessa, eu nem não sabia assim, não, eu me imaginei assim, qual será, né? O cheiro, né? O perfume da margarida. Alguém já sentiu? Não? Não. Hã? É fúnebre. É fúnebre? É verdade. Eu também não tinha, né? Depois Não é um cheiro agradável. Não é. Então talvez até por isso a gente pensaria em, sabendo disso, talvez em desprezar um pouco, como diz o poema aqui, né, a margarida e deixar ela um pouquinho de lado, né? Até que a gente não faz buquê, né, de margaridas De para dar de margarida, presente. para oferecer margarida para alguém, né? Mas o que será que tem a margarida, né? Porque ela faz parte da criação, né? Ela também é da fonte criadora, né? Então o que tem a margarida, né? Aí eu fiquei pensando nisso, tá bom? O que tem a margarida? Primeiro que o miolo dela, né, lembra o sol, né, amarelo, tem muita vida, tem calor, né? E por que ela é branca assim, né? Por que ela não tem cor? Aí eu pensei, mas o branco não é, o branco é a mistura de todas as cores. Pureza, né? Pureza, né? Fragilidade. Ela é uma flor um pouco menor, né? Que as demais. E aí a gente começa a se aprofundar na reflexão, né? Como é que eu trago isso para a minha vida, então? Aqui a poesia está falando dessa fragilidade, né, da margarida, e por ela não ser talvez como as outras, né, dela não ter essa beleza, de não ter esse perfume, mas que se a gente reparar melhor, ela tem as virtudes dela, a beleza dela e as características dela, que talvez estejam ocultas, mas que um bom observador vai saber captar. E como é que a gente pode trazer isso para a vida? Né? É a separação que a gente faz mesmo, né? Então, nós, seres humanos, a gente já tem uma tendência a valorizar o que é aquilo. Isso é muito individual, né? Mas, de uma forma geral, que é o que chama mais atenção, o que é, na visão de alguns, o que é mais belo. Valorizar isso mais nas outras pessoas ou as coisas. Mas se todos nós, minimamente qualquer ser, faz parte, foi criado pela fonte criadora, então todos têm a mesma importância, né? Quem faz a separação, né, do que de repente de escolher uma orquídea, uma rosa, de uma margarida, somos nós, né? Talvez pelas características e tudo, mas é como você disse, o miolo é amarelo como o sol, as pétalas, né, são brancas, que é a união de todas as
gente está se sentindo como a Margarida, né, na descrição, é apenas um momento, né? A gente é pura energia, a gente é pura luz, e independente de sermos diferentes, né, entre nós, colocando analogia aí com flores, né? Se você se acha uma margarida perante a sua vizinha, que é uma orquídea, que é uma rosa, ou que é uma, né, enfim, qualquer outro tipo de flor mais popular, mais bem vista, isso não te faz menor, nem pior, pelo contrário. Nós somos todos iguais, né? E essa separatividade quem faz somos nós, né? Não o Criador. É isso aí. Eu acho que como a gente vive muito da nossa vida, assim, no dia a dia, a gente vive meio que no piloto automático, né? E aí é isso. Às vezes na pressa eu vou presentear alguém que é importante para mim, vou comprar flores para presentear. Eu, na pressa e tudo mais, eu vou normalmente, o que é comum, né? Ir na flor mais bonita aos olhos, assim, né? Vou buscar a mais bonita, a mais perfumada, aquela que tem mais variedades, que ficaria bonita num buquê, né? E a margarida vai acabar ficando de fora, né? Então, se eu estiver atento, né? Se a gente consegue fazer observação sobre tudo, né, que está ao nosso redor, aí a gente pode começar a perceber a beleza das coisas mais simples, né? Aquelas que ficam, né, que ficam Eu escondidinhas. acho que a gente ligado muito à vida terrena, a gente tem uma oferta muito grande que nos distancia da simplicidade. As ofertas, assim, a tendência é essa, a maioria das pessoas gostam dessa, para essas ocasiões se dá essa e não aquela. Então a gente tem uma oferta de muitas coisas diferentes, mas que nos distanciam da simplicidade. E eu acho que o segredo é a gente focar no simples, simples sempre, que a gente constrói uma coisa muito maior do que aquilo que a gente imagina que seja o mundo ideal, a vida ideal, a planta ideal. E a gente acaba deixando o simples de lado. A gente só foca naquilo que a gente imagina que seja o melhor, que seja maior, que seja valoroso, que seja mais bonito. E às vezes a gente não está fazendo o simples, o necessário. Por isso que a gente deixa ela de lado. De lado. E é legal, assim, quando eu vi essa poesia, né, que eu vi que o poeta escolheu ela para eu fazer a leitura hoje, e eu falei, tá bom, então vou refletir sobre a Margarida, né? E aí, assim, eu fui buscar o que é a Margarida no orgânico dela e tal, né? Diz que ela tem uma força de atração muito grande às abelhas, né? Claro, você acho que pode até falar melhor sobre isso, né? E aí eu vi também uma coisa interessante, a gente está falando aqui de observação, né? O símbolo da observação, numa primeira instância, são os olhos, né? A margarida no inglês é daisy, que vem de day eyes, né? Que seria o dia do olho, né? Que ela convida a observá-la, né? Então ela com o jeito dela, com o formato dela, com a cor dela e talvez com essa, não sei se é ausência de perfume, né? Então talvez ela não queira chamar atenção dentro da simplicidade dela, mas que se a gente estiver atento em buscar o profundo, né? Como a gente ouviu numa música que a gente estava ouvindo um pouquinho antes de começar aqui a conversa, que a natureza convida, né? A você buscar o que está dentro, o que está oculto, né? Porque o que está oculto ele pode ser muito grande, pode ser muito significativo, né? Pode dizer muito. E aí como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia, nas nossas relações, né? Uma visão do ego, né? Que tudo quer justificar, tudo que eu sinto tem uma justificativa, né?
Tudo que eu sinto é porque a pessoa disse algo, é porque a pessoa fez algo que me desagradou, eu não gostei, então eu coloco a justificativa naquilo. Então é muito fácil eu observar os, entre aspas, os defeitos das pessoas, né? A forma agressiva da pessoa ser, a pessoa tocar em algo que pisou no meu calo, né? Então quer dizer, é ela que está fazendo, né? Isso nos tira da observação das virtudes da pessoa. Todo mundo tem, né? Virtudes, todo mundo tem, é melhor falar, inferioridades, né? Todo mundo tem seu jeito de ser. Algumas pessoas são mais agressivas, outras pessoas são muito quietas, outras pessoas são provocativas, né? E eu acho que talvez a Margarida nos convide a buscar na manifestação das pessoas quais são as virtudes delas, né? Porque as pessoas nos desafiam, principalmente aquelas que fazem parte do nosso convívio, né? Aquelas que estão ali todos os dias com o seu jeito de ser, na convivência. E é muito fácil eu ficar observando, né, o que a pessoa faz de errado, né, segundo o meu entendimento, né, a bagunça da pessoa, a impaciência da pessoa, né, que desperta coisas em mim. E aí eu não faço esse exercício de parar e buscar as virtudes da pessoa, né? Neste momento a pessoa está me trazendo um desafio aqui, está me tirando a paciência, está me irritando, está me provocando, né? Mas e quando está tudo bem? E quando essa pessoa está colocando ali em prática o melhor dela, né? Quando ela está me ajudando com algo, quando ela está sendo amorosa do jeito dela, né? Que nem sempre o amoroso da pessoa vai ser da forma como eu acho que é a forma correta, né? De demonstrar afeto e tal. Então eu acho que a Margarida nos convida a fazer essas reflexões, né? De autoobservação. Margarida mostra que nem sempre viver o sofisticado é necessário. Ela é uma planta comum, ela é uma planta rasteira, não cresce mais que 80 centímetros, dá em tudo que é lugar, é a planta mais polinizadora do mundo, por isso que as abelhas gostam tanto dela. Mas se você parar para olhar com um olhar mais forte, o nome, como você disse, é Daisy, mas o nome dela é Oxeye Daisy, é olho de boi. Então o olho de boi não tem vida, é um olho morto. Tá. Por isso ela dá esse aspecto de fúnebre, que ela é triste. Não se dá margaridas em ramalhetes, se dá em cesta, ela não tem um cheiro agradável, né, como você mesmo já falou, mas ela é uma planta que mostra que o comum às vezes é o necessário. Viver o comum é melhor do que viver o sofisticado. Às vezes o sofisticado é algo que você não tem. Então, por ela ser uma planta tão comum, dá em todo lugar, ser daninha, né? Ela é considerada assim, uma erva, né? Porque ela cresce em qualquer lugar, ela cresce sobre pastagens que já morreram, ela fica na beira de estrada. Então, isso mostra o quê? Uma resiliência. Então, é difícil você encontrar pessoas resilientes no dia a dia. Uhum. É mais fácil você encontrar pessoas reativas ou que de repente acontece algo e a pessoa se derruba e ela não levanta mais. Então a qualidade hoje da resiliência é algo muito raro. Então uma qualidade que ela mostra é assim, às vezes o viver o comum é mais sofisticado do que tentar viver o sofisticado. E se você olhar o amarelo da margarida em si, ele tem uma geometria sagrada, mas você tem que ampliar o microscópio para conseguir enxergar que uma forma daquele amarelo é uma geometria sagrada. Interessante, hein? E a quantidade de pétalas externas também faz uma geometria sagrada. E por fora, o próprio caule da margarida tem um detalhe, ela é uma das poucas plantas que tem pelos. E o pelo serve para proteção tanto do frio quanto das questões abrasivas. Então, se põe fogo, a margarida não morre. Queima ali e depois aquele pelo solta e ela continua a sobreviver. Ou seja, a resiliência dela é muito forte. Uau, Proteção, né? incrível. Lugar na floricultura não acha, Margarida? É? Antigamente tinha mais. Eu acho que com o olhar das pessoas também ela foi desaparecendo do nosso dia a dia, né? Daí a gente não compra, não, né, não utiliza, acha que é alguma coisa assim muito comum. A gente se volta os olhos para as orquídeas, para as rosas, e ela, né, mas continua com essa
essa missão, né, de propagar, porque polinização é algo que faz com que a natureza se multiplique, se reproduza, né? Então tem lá toda uma energia e toda uma função que é muito linda. Então, eu fiz uma sessão de apometria com as meninas da Egrégora Jardim das Flores e a gente passa um cenário de margaridas brancas. Diz que Sananda gosta dessas plantas. A preferida dele é margaridas brancas. Interessante. Ontem, quando eu fui ler a poesia, eu lembrei. É o simples, né? É o simples, né? É o puro, né? Margarida é Simples. usada em Israel para fazer chá. O que você fala, Evelyn, quando você leu? Quando eu li ontem que postaram no Instagram a poesia, eu fui ler e quando falou margaridas eu já lembrei da Sananda. De Sananda. Uau. Uau. Só essa informação já diz muito, né? Então a gente acha que ela é simples, né? Por toda essa informação orgânica que você passou, né, Flávia? A gente vê que ela é muito sofisticada, né? Se a gente remete ao que Sananda quis passar, né, quando ele esteve aqui, a simplicidade, né? É viver a nossa essência, o olhar para o outro, sempre ver, né, as inferioridades, dar mais vazão, mais importância a isso. Quando as pessoas mostram a sua essência, as suas qualidades, as suas virtudes, a gente até observa, mas não com a mesma intensidade, a mesma importância que a gente dá ao lado negativo das pessoas, né? E ele veio com essa missão, então eu acho que tem muita coerência, né, em ser as preferidas, né, as margaridas, por todo o legado que ele veio deixar, né? Então a gente pode correlacionar com as margaridas, né? E é o que pouco hoje em dia, na nossa atualidade, se dá valor, né? A gente dá valor ao que está em alta, o que pode dar alguma visibilidade maior, e não a real essência, né, de quem somos. E a gente se esconde, né? Se esconde e sofre, porque nosso espírito, a nossa essência, quer estar ali, mas por conta do nosso ego, da nossa vaidade, das outras máscaras que a gente coloca, essa essência da margarida não vem à tona, né? Essa simplicidade, como o Flávio disse, a resiliência, né? Porque as pessoas não conseguem se observar e nem observar as outras pessoas e entender o momento, né? Sempre reagindo a tudo, tendo resposta para tudo, a gente acaba deixando tudo isso muito lá embaixo. Né? Então, é muito interessante essa correlação com o Sananda. Incrível. É isso mesmo. Esse Chamar de Amor, essa poesia foi um dos primeiros que eu recebi, acho que foi o segundo. Ah, é? Né? 2015? 2015, né? Eu acho que sim. Junho de 2015, 3 de junho. Antigo, né? E realmente, né? O Poeta Estelar também tem uma preferência bem assim, pelas margaridas e pelas rosas brancas. No início, né, que eu recebia, ele pedia para me colocar toda semana uma rosa branca na mesinha onde eu recebia as psicografias, né? Mas assim, é incrível, né? Porque a primeira que ele se refere, né, à natureza, né, é essa aí. Tem outras, eu acho, no blog também que falam de margaridas, né? Tem, Eu olhei pelo menos umas 4 ou 5. Pelo menos isso, mas as fotos, né, quando eu estava mexendo, tem assim as fotos de capa de margaridas, essa não é a única, né? Sim, não é. Mas assim, com esse aprofundamento, né, nesse entendimento, né, do que ela representa realmente, é maravilhoso, né? Para a gente tomar como um exemplo da vida, na vida da gente, né? Mudar o nosso olhar. E conforme o Flávio falou também, né, a capacidade dela estar em vários lugares e ser muito adaptável, né? Então, qual é a nossa capacidade de se adaptar às situações, né? De se renovar, de passar por uma fase, começar uma outra, já ter uma visão mais ampla, se adaptando, sofrendo minimamente ou procurando não sofrer e se precisando sofrer, tendo o entendimento do que aquilo pode nos proporcionar como missão de vida, né? É isso. Sensacional. Margarida, sempre tinha
As margaridas são muito significativas, né? Aqui ele coloca mesmo as desprezadas margaridas, né? Quem despreza as margaridas, né? Esse nosso senso, né, de querer só aquilo que a gente busca, o perfume da flor, a beleza, né? Em agradar. Em agradar, né? Vou oferecer uma margarida para alguém, o que a margarida tem, né? Nem perfume ela medo tem. do julgamento, né? Se eu quero agradar, eu quero ficar bem com alguém, né? Tem medo do julgamento alheio. Pois é, né? Passar esse ensinamento, né? Dar um buquê de margaridas, né? E desafiar a pessoa, né? A buscar o oculto. O que tem na margarida? Por que uma margarida? Né? Nos ensinaram hoje, me ensinou. Eu não tinha essa visão do pai. Então, a gente, coisa como o Flávio falou, né? Que ela falou que poliniza mais, né? O planeta. Olha que coisa incrível, né? Se não é a sua que é a preferida de ser. E ele coloca que assim, né? Que quando ele fala as desprezadas margaridas exalam um desagradável aroma incapaz de despertar qualquer sentimento de amor. Como se... Porque esse exemplo que eu dei, né? De você vai comprar flores e tal, você vai buscar uma coisa meio que automática, né? Você vai buscar a flor perfumada, a flor mais bonita. As vendas que nós temos no nosso olhar, no nosso Isso, coração, né? É esse o desafio, né? Por que você vai só naquela que é perfumada segundo o seu sentido, né? Que é isso, né? Sentir o perfume, sentir o aroma é apenas um sentido nosso aqui, né? Dessa dimensão, né? Então, assim, não significa que ela não tem algum aroma em alguma outra dimensão, né? Certamente tem, né? É que a gente não consegue sentir, né? Mas quem sabe o olhar, né, dessas energias puras que estão em outras dimensões é totalmente diferente do nosso. Sim, Isso daí não significa nada, né? Aroma, né? Eu acho que a geometria sagrada é algo assim muito mais intenso, né? E que emana uma energia muito maior. E por que será que ela é a maior polinizadora do planeta, né? Com certeza energia. Energia de disseminar, né? Se a gente for parar para pensar e relacionar com outra poesia, que foi o Despertar, é como se a Margarida quisesse mostrar para a gente, assim, para a gente despertar, a gente tem que polinizar. O que nós fazemos aqui? Nós polinizamos os outros. Quando nós trazemos questões da espiritualidade de maneira branda, clara e objetiva, sem dogma e livre de julgamentos, é isso que a gente está fazendo. A gente está despertando, mas também correlacionando, nós corremos na contramão, porque o comum é você querer buscar o sofisticado, e o incomum é viver essa contramão, viver a espiritualidade. É muito mais fácil você querer viver as questões terrenas do que as questões extrafísicas. Então, quando a gente faz esse movimento, a gente está agindo como uma margarida, tentando trazer o que é mais comum, é a gente ter o equilíbrio entre as questões da espiritualidade e as questões da terra. Mas não, as pessoas preferem viver como rosas, como orquídeas, como girassóis, como qualquer outra planta, ou seja, algo mais exuberante e sofisticado do que o comum e resiliente. Que sobreviver às adversidades do dia não é para qualquer um hoje em dia. E aí nesse trabalho de polinização ela tem essa função, né? Esse propósito de espalhar isso, o incomum, como você falou, né? E nós não somos as abelhinhas, nós somos as margaridas, literalmente, né? Porque são feias, fedidas e não tem graça. Ninguém quer ver. Vamos lá porque tem 13 amigos lá falando de coisas de espiritualidade. Não, eu fui porque algo me atraiu. Então quem foi atraído? Aquelas abelhas foram atraídas por aquele cheirinho desagradável ou pelo pólen que ao olhar por algo a mais, né? Procurou e encontrou. Paline ressoa, me faz sentido. Muito bom, Flávio, maravilhoso. Reflexão incrível. É isso, gente. Eu acho que é isso, né? Tem o oculto a dizer, e a gente está aqui observando mais a Margarida. Então a sugestão é observarmos mais o simples, o puro, né? Porque tem muito, não é simples apenas para esse primeiro olhar mecânico nosso, né? Mas se a gente aprender a parar, observar, sentir, como eu falei aqui, vamos ouvir com o coração, né?
a gente vai perceber que é algo muito maior, porque é assim a natureza, né? Eu até ontem, só mais uma coisinha, eu até ontem quando estava conversando com a Elza, ela falou assim, até de uma ligação dessa poesia com a ayahuasca, né? Que é o que eu vivencio tanto na minha vida. E de fato é, né? Porque está muito oculto, está muito escondido e há muito preconceito, muito medo, né? Muito afastamento, né? Os jovens, é maravilhoso quando os jovens chegam para os trabalhos, para as consagrações, mas eles são muito tolhidos pela família para não irem, que isso é perigoso, isso é droga, né? E quanta coisa oculta não tem também, né? E é uma planta, um arbusto simples que está ali com suas folhinhas e é um cipó que está em meio às árvores também escondidos ali. Então acho que é essa ligação, quando eles se juntam e quando a gente recebe, né, essa divindade, quanta coisa acontece, né? Então só uma ligação que a Elza me lembrou e eu achei interessante. É isso. Foi a primeira coisa que eu pensei nisso, quando eu falei em natureza, fala em atração, em coisas assim que podem fazer bem pra gente, né? E um aprendizado profundo. Pensei nisso. Então é isso, gente. Gratidão. Muito obrigado pela partilha. Obrigada a você. Nesse dia 7 de setembro, nesse feriado, né? A gente está aqui, né? Pois Aprendendo é. mais sobre as margaridas, trazendo lições pra gente. A gente possa Simples. observar as nossas margaridas. Exatamente. Nosso já Estão por toda parte, né? Dentro de casa. com certeza. É isso, gente.